O medo da opinião alheia é uma das prisões mais sutis e poderosas que nos impedem de viver uma vida autêntica. Quantas vezes você já evitou fazer algo que realmente queria, apenas porque imaginou o que os outros poderiam pensar? Esse medo é silencioso, se infiltra sem que percebamos e, pouco a pouco, molda nossas escolhas, comportamentos e até mesmo nossos sonhos. É como viver constantemente em um palco, representando um papel para uma plateia que, na maioria das vezes, nem está realmente prestando atenção. A ironia está justamente aí. As pessoas estão ocupadas demais lidando com suas próprias inseguranças para se importar com a sua vida, e ainda assim, você fica paralisado. O medo do julgamento funciona como um parasita emocional que se alimenta dos seus desejos mais íntimos, impedindo você de experimentar coisas novas, de ser espontâneo, de correr riscos. Você acaba moldando sua vida não de acordo com o que quer, mas conforme aquilo que imagina que será socialmente aceito. O resultado é uma existência guiada mais pelas expectativas alheias do que pela sua própria vontade. A filosofia estoica nos oferece uma poderosa saída. Não podemos controlar o que os outros pensam, mas podemos e devemos controlar como reagimos a isso. Parece simples, mas na prática, exige coragem e vigilância constante. Trata-se de reaprender a tomar decisões com base no que faz você se sentir bem, e não no que agrada aos outros. Esse processo começa com pequenas ações: dizer não a convites que não quer aceitar, se vestir da maneira que gosta, seguir uma carreira que ressoe com seus valores, e não com expectativas externas. No início, esse movimento pode gerar desconforto, mas, gradualmente, você começa a se libertar da necessidade de aprovação. Lembre-se, viver sob o jugo da opinião alheia é uma espécie de morte silenciosa, uma renúncia diária à sua própria essência. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você para de se importar com o que os outros pensam de você. Essa é a chave para, de forma silenciosa e firme, eliminar o medo da opinião alheia e, assim, abrir espaço para uma vida mais autêntica e plena. Relações tóxicas são um dos pesos mais insidiosos que carregamos na vida. Muitas vezes, sem perceber, mantemos conexões que drenam nossa energia, obscurecem nosso julgamento e corroem nossa autoestima. Essas relações podem ser amorosas, familiares, de amizade ou até profissionais. O aspecto mais perigoso é como nos acostumamos a elas, tolerando comportamentos e dinâmicas que nos diminuem pouco a pouco, como se tal toxicidade fosse normal ou até necessária. Muitas vezes, nos apegamos a essas conexões por medo, culpa ou pela crença equivocada de que cortar vínculos é um ato de crueldade ou fraqueza. Mas, na realidade, deixar uma relação tóxica pode ser a mais alta expressão de respeito e amor próprio. Os filósofos estoicos nos ensinam um princípio essencial: não podemos controlar como os outros se comportam, apenas como respondemos a eles. Esse entendimento nos liberta da ilusão de que precisamos consertar ou suportar os comportamentos prejudiciais ao nosso redor. Eliminar relações tóxicas não precisa ser um evento dramático, cheio de confrontos e conflitos. Pelo contrário, pode, e muitas vezes deve, ser um afastamento silencioso, deliberado da sua energia e presença. Você não precisa anunciar, justificar-se ou buscar validação para sua escolha. Simplesmente pare de alimentar a relação com seu tempo, sua atenção e seu investimento emocional. Pense nisso como cuidar de um jardim. Quando uma planta não prospera mais, às vezes, o mais saudável é parar de regá-la e abrir espaço para o que realmente pode crescer. O mesmo se aplica às pessoas. Se toda interação com alguém deixa você emocionalmente exausto, ansioso ou duvidando de si mesmo, esse é um sinal que não deve ignorar. Preste atenção em como seu corpo e mente reagem a certas pessoas. Se você sente um nó no estômago, ao ver o nome delas surgir ou se passar tempo com elas o esgota, isso é uma informação valiosa.
A chave é se desligar com clareza e paz, não por ressentimento, mas por amor ao seu próprio bem-estar. Reduzir ou encerrar essas conexões silenciosamente permite que você recupere sua energia e a direcione para relações que o nutrem e apoiam. No fim, deixar ir relações tóxicas não é sobre ser frio ou indiferente. É sobre reconhecer seu valor e recusar-se a continuar um ciclo que o prejudica. Como tudo que é importante na vida, isso se faz em silêncio, com convicção e, acima de tudo, com a certeza de que você está escolhendo a si mesmo. Abrir mão da necessidade de aprovação é um dos passos mais libertadores rumo à liberdade pessoal. Desde pequenos, somos condicionados a buscar validação dos outros, pais, professores, colegas e, eventualmente, da sociedade em geral. Esse desejo de aprovação molda muitas de nossas decisões, comportamentos e até mesmo nossa autoimagem. Passamos a medir nosso valor com base em opiniões externas, curtidas, elogios e reconhecimento. No entanto, viver assim é exaustivo. Acorrenta sua felicidade e realização a forças fora do seu controle, deixando você constantemente ansioso sobre se é bom o suficiente, querido o suficiente ou bem-sucedido o suficiente aos olhos dos outros. Os estoicos nos lembram que a única aprovação que realmente importa é a nossa. Marco Aurélio escreveu: "Nunca deixo de me surpreender. Todos nós amamos mais a nós mesmos do que aos outros, mas nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa." Esse paradoxo captura a essência da luta. Por que as opiniões, fugazes e muitas vezes mal informadas dos outros, deveriam ter mais peso que seu próprio julgamento interior? Quando você é guiado pela necessidade de aprovação, entrega as rédeas da sua vida aos outros. Suas escolhas passam a ser sobre agradar, e não sobre honrar seus próprios valores, objetivos e desejos. Abrir mão dessa necessidade não significa tornar-se indiferente ou antissocial. Significa fundamentar sua autoestima na sua integridade e princípios, e não nos julgamentos imprevisíveis do mundo externo. Isso exige uma mudança interna profunda. Sair da busca por validação e cultivar o autorrespeito. Significa fazer as pazes com o fato de que nem todos vão gostar de você, concordar com você ou entendê-lo. E está tudo bem. A aprovação deles não é pré-requisito para sua felicidade ou sucesso. Na prática, esse desapego se manifesta como não verificar obsessivamente o feedback, não alterar suas ações para se encaixar nas expectativas alheias e não temer a desaprovação, como se fosse um fracasso pessoal. É perceber que as opiniões dos outros refletem as experiências, vieses e projeções deles, não uma declaração definitiva sobre seu valor. Quanto mais você abraça essa verdade, mais silenciosa se torna sua mente, livre do ruído dos julgamentos imaginários e comparações desnecessárias. No fim, o ato silencioso de abrir mão da necessidade de aprovação permite que você siga seu próprio caminho com confiança e autenticidade. É uma vitória silenciosa e invisível. Ninguém vai aplaudi-lo por isso, e esse é justamente o ponto. Você não precisa mais. Dizer não sem culpa é um ato profundo de autorrespeito e definição de limites. Muitas pessoas lutam com essa palavra simples porque temem rejeição, conflito ou decepcionar os outros. Desde a infância, muitas vezes somos ensinados que ser agradável e acomodado é virtuoso, enquanto recusar um pedido é egoísta ou rude. Como resultado, desenvolvemos um reflexo automático de dizer sim, mesmo quando queremos dizer não, sacrificando nosso tempo, energia e, às vezes, nosso bem-estar para atender às expectativas alheias. Mas toda vez que você diz sim a algo que não se alinha com suas prioridades ou valores, está efetivamente dizendo não a outra coisa. Muitas vezes às suas próprias necessidades, ao descanso, aos projetos criativos ou aos seus objetivos pessoais. Aprender a dizer não sem culpa é essencial para viver com integridade e autenticidade.
É uma afirmação de que seu tempo e energia são recursos finitos e que você tem o direito e a responsabilidade de alocá-los de forma que sirvam ao seu propósito mais elevado. Isso não significa tornar-se frio, indiferente ou indelicado. Dizer não com elegância é uma arte. Envolve ser claro e firme, ao mesmo tempo que permanece compassivo e respeitoso. Por exemplo, você pode dizer: obrigado por pensar em mim, mas não posso me comprometer com isso agora. Ou, agradeço o convite, mas preciso focar em outras prioridades. Perceba como essas respostas honram tanto as suas necessidades quanto a dignidade do outro. A culpa associada a dizer não geralmente surge de um senso equivocado de obrigação ou do medo de ser julgado como egoísta. No entanto, cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. Quando você estabelece limites saudáveis, não só protege seu próprio bem-estar, como também passa a se apresentar de maneira mais plena e autêntica em seus relacionamentos e compromissos. Na verdade, todo não cria espaço para um sim mais intencional. Isso capacita você a focar no que realmente importa, em vez de dispersar sua energia em inúmeras obrigações que o esgotam e distraem. Dizer não sem culpa é uma declaração silenciosa de soberania sobre sua própria vida. É uma habilidade que, uma vez dominada, se torna um alicerce de liberdade pessoal e paz interior. Perdoar não é sobre aprovar comportamentos nocivos ou esquecer feridas passadas. É uma escolha consciente de liberar o ressentimento, a raiva e o desejo de vingança. Muitas pessoas confundem perdão com algo que beneficia quem causou o dano, mas, na verdade, é um ato profundo de autolibertação. Quando você mantém o ressentimento, mantém-se emocionalmente preso à pessoa ou ao evento que causou a dor. Esse apego contínuo pode se transformar, gerando estresse crônico, amargura e até doenças físicas. Perdoar é reconhecer a dor, aceitar que o passado não pode ser mudado e, então, escolher liberar o fardo emocional. É um processo interno que não exige reconciliação ou sequer comunicação com quem o feriu. Você pode perdoar alguém em silêncio, dentro do seu próprio coração, como forma de recuperar sua paz e se libertar do sofrimento. O perdão também é um ato de autocompaixão. Significa reconhecer que carregar ressentimento não o protege, apenas prolonga sua dor. Deixar ir não o torna fraco, torna-o forte, porque exige coragem para encarar suas feridas honestamente e escolher a cura em vez do vitimismo. Nesse sentido, perdoar não é um evento único, mas uma prática contínua. Algumas feridas são tão profundas que precisam ser perdoadas repetidamente, camada por camada, até que a carga emocional vá gradualmente se dissipando. Além disso, perdoar não significa que você deve tolerar comportamentos abusivos ou manter relações prejudiciais. Limites saudáveis e perdão podem coexistir. Você pode perdoar alguém pelas ações dele e, ao mesmo tempo, escolher afastar-se para proteger seu bem-estar. Essa distinção é crucial. O perdão é sobre libertar-se, não sobre absolver outros. De responsabilidade. No fim, o perdão permite que você recupere seu poder. Transforma você de uma vítima passiva das circunstâncias em um participante ativo da própria cura. Ao deixar ir o ressentimento, você abre espaço no coração para a compaixão, a alegria e novas possibilidades. Perdoar é um presente que você se dá, um presente de liberdade, paz e resiliência emocional. Elimine silenciosamente essa necessidade obsessiva de controlar tudo. Abra espaço para o inesperado, para surpresas, para aquilo que está além do seu alcance. Isso não significa apenas se acomodar e assistir a vida passar. Trata-se de largar o fardo e aceitar que parte do caminho não depende de você. E sabe de uma coisa? Isso é libertador. Lembre-se, às vezes deixar ir é a maneira mais poderosa de assumir o controle. Como escreveu Marco Aurélio em suas Meditações, o verdadeiro controle
está na capacidade de abrir mão do que é incontrolável. Pense bem, quanta energia você já desperdiçou tentando gerir coisas que nunca foram suas para gerir? Aquela conversa que você fica repassando mentalmente. Aquele resultado que gostaria de direcionar. Mas aqui está a verdade. Nenhum excesso de preocupação mudará o que está fora do seu poder. Tudo o que faz é esgotá-lo. Os estoicos dominaram essa mentalidade. Eles ensinavam que você deve focar apenas no que pode controlar. Seus pensamentos, suas ações, suas reações. Todo o resto pertence ao universo. Então, da próxima vez que sentir aquela familiar vontade de microgerenciar a vida, pare. Respire. Pergunte a si mesmo: isso está realmente sob meu controle? Se a resposta for não, então pratique a arte da eliminação. Silenciosa. Simplesmente deixe ir. Sem declarações dramáticas, sem necessidade de anunciar ao mundo. Apenas libere. Não é desistência. É abrir espaço. Espaço para a criatividade, para a alegria, para a paz. E mais importante ainda, para a presença. Quando você para de tentar agarrar tudo com mãos cerradas, percebe como sua jornada pode ser mais leve. Porque no fim das contas, a vida não é sobre controlar a tempestade, mas sobre aprender a navegar através dela. Nem tudo o que você faz precisa ser explicado, defendido ou racionalizado para os outros. Algumas escolhas são só suas, e isso basta. Você já percebeu quanta energia gasta justificando suas ações? Quantas vezes se sente compelido a explicar por que não foi a tal evento? Por que deixou aquele emprego? Por que terminou aquele relacionamento? Por que mudou de ideia? É exaustivo. Mas aqui vai uma verdade silenciosa. Você não deve explicações a todo mundo. Isso não significa ser rude ou indiferente. Significa reconhecer que sua vida é sua para viver, não uma campanha de relações públicas. A necessidade de justificar-se geralmente vem do medo. Medo de julgamento, de rejeição, de desapontar os outros. Mas eliminar esse hábito significa recuperar sua autonomia. Você pode simplesmente dizer não, ou isso não é para mim. Ou, às vezes, simplesmente não dizer nada. O momento em que você para de se explicar compulsivamente é o momento em que você entra, de forma mais plena, na sua própria autoridade. Como disse o filósofo Epicteto, se quiser melhorar, esteja contente em ser considerado tolo e estúpido. Esse é às vezes o preço. Deixar que as pessoas o entendam mal. Permitir que formem suas próprias narrativas enquanto você vive, silenciosamente, a sua verdade. Não justificar tudo não o torna frio. Isso o torna soberano. Então, da próxima vez que sentir aquela vontade de explicar sua decisão em detalhes exaustivos, pare. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque quero conexão e clareza? Ou porque tenho medo de não ser aceito? Se for a segunda opção, considere praticar a eliminação silenciosa, sem anúncio, sem defesa. Apenas um limite silencioso. Porque a sua vida não é um debate, é uma experiência. Há essa ilusão sedutora que todos carregamos, de que, algum dia, num futuro não muito distante, finalmente vamos chegar lá. A caixa de e-mails estará vazia, a casa perfeitamente organizada, o corpo em condição ideal, a mente clara, os relacionamentos tranquilos, a lista de tarefas toda arriscada. E então, vamos descansar. Vamos ser felizes. Finalmente vamos viver. Mas esse dia não existe. A vida não funciona assim. Não há linha de chegada onde tudo está completo. Todas as pontas soltas amarradas e nenhum esforço adicional seja necessário. A fantasia de terminado é apenas isso. Uma fantasia. Eliminar silenciosamente essa ilusão é libertador. Quando você abandona a ideia de que um dia tudo estará resolvido, para de adiar sua paz para alguma versão futura. De si mesmo. Para de pensar:
Assim que eu terminar esta semana, este projeto, esta fase, então vou relaxar, então vou aproveitar. Em vez disso, começa a perguntar: como posso abrir espaço para a vida agora, mesmo no meio da bagunça? Você para de esperar para viver. A roupa suja sempre vai voltar. Novos e-mails continuarão chegando. Sua mente sempre vai gerar novas preocupações, novos objetivos, novas ideias. Não existe um estado permanente de conclusão, mas pode haver um estado permanente de presença. Eliminar essa fantasia não significa desistir do progresso ou da ambição. Significa recusar-se a adiar sua vitalidade até algum futuro imaginário. O caminho é contínuo. O trabalho é contínuo. O tornar-se é contínuo. E tudo bem, então, em vez de perseguir o feito, considere perseguir o aqui, bem agora. Todos já ouvimos falar de FOMO, o medo de estar perdendo algo, Fear of Missing Out. Aquela ansiedade quando vemos outros viajando, tendo sucesso, festejando, conquistando, e nos perguntamos se estamos ficando para trás, perdendo algo essencial. Mas e o JOMO, a alegria de estar perdendo algo, Joy of Missing Out? Existe um prazer silencioso, muitas vezes subestimado, em perceber que você não precisa estar em todos os lugares, fazer tudo ou saber de tudo. Que você pode deixar a vida acontecer além da sua consciência, além da sua participação. E está tudo bem. Você não precisa ir a todos os eventos, acompanhar todas as tendências ou opinar sobre todos os debates. O mundo continua girando, sem o seu envolvimento constante, e isso é um alívio, não uma perda. A alegria de estar perdendo algo é a alegria de retomar seu tempo e atenção para aquilo que realmente o nutre. É a liberdade de dizer: eu não preciso saber. Eu não preciso ir. Eu não preciso provar. É confiar que sua vida é suficiente como é, que não precisa lotá-la de experiências apenas para se sentir válido. É descobrir a riqueza de fazer menos, ir mais devagar, optar por não participar. Perder coisas não significa que você está em falta. Significa que está escolhendo, conscientemente, intencionalmente, alinhado com o que mais importa para... Você JOMO é sobre encontrar paz na sua presença, não na sua participação. É perceber que a realização não vem do volume do que você experimenta, mas da profundidade com que você experimenta aquilo que escolhe. Então, da próxima vez que sentir aquela pontada de FOMO, pare e pergunte: eu realmente quero isso? Ou só sinto que devo? O que eu ganho ao não participar? Às vezes a resposta é espaço. Às vezes é descanso. Às vezes é liberdade. E todas essas coisas merecem ser celebradas. Quantas vezes você já disse a si mesmo: eu vou fazer isso quando estiver pronto, quando estiver mais confiante, quando tiver aprendido o suficiente, quando for o momento certo. Esperamos pela prontidão como se fosse algum limiar mágico que vamos cruzar, de repente destemidos, totalmente preparados, completamente seguros. Mas aqui está a verdade: prontidão é um mito. Raramente você se sente pronto antes de fazer algo. Você se sente pronto porque fez. A confiança não precede a ação. Ela cresce através dela. A clareza não vem apenas do pensamento. Ela vem do movimento, mesmo quando você está inseguro. Esperar para se sentir 100% pronto é, muitas vezes, uma forma disfarçada de medo. É um jeito engenhoso da nossa mente de nos manter seguros, evitando riscos, protegendo-nos da possibilidade de fracasso, rejeição ou desconforto. Mas não estar pronto não é um motivo para parar. É simplesmente um sinal de que você está prestes a entrar em um território novo, esticar-se, crescer, mudar. E claro, isso assusta. Claro, isso soa desconhecido. Mas é exatamente aí que a mágica acontece. A maioria das pessoas que você admira não se sentia completamente pronta quando começou. Elas deram o salto mesmo assim, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Elas confiaram que iriam descobrir como fazer no caminho.
E descobriram. Você também vai. Então, quando se pegar esperando pela prontidão, pergunte: estou realmente despreparado ou apenas com medo? Qual é um pequeno passo que posso dar? Mesmo assim, a verdade é, você se torna pronto ao começar, não o contrário.